A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. No vídeo de hoje venho trazer mais uma porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. Palavra esta que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos ler os versos 4 e 5. Nós estamos dando continuidade à campanha Renovando as Forças Espirituais, no tema Os Segredos da Fé. Então essa é uma semana que começa onde nós vamos estar falando de fé daqui até o final. Bom, Lucas 17, 4 e 5 diz assim: Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Esse é um texto bem conhecido e muitas das vezes nós citamos esse versículo fora do contexto. Acrescenta-nos a fé ou aumenta-nos a fé. E é importante identificar aqui, perceber a situação que levou os discípulos a fazer essa pergunta para o Senhor Jesus. Eu sei que falar de fé pode ser um pouquinho complicado, principalmente aqui no Brasil, onde nós temos muitos apóstolos que falam sobre fé. Eu só digo uma coisa: a pessoa que pensa que fé é para conquistar, conseguir, acrescentar bens materiais na sua vida, essa pessoa está muito enganada. E ainda é uma pessoa fraca na fé, que não passa de uma criança na presença de Deus. E por que eu digo isso? Porque estamos na campanha, renovando as forças espirituais. E não dá para você se fortalecer com Deus enquanto você pensar como menino, como uma criança. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 1, Paulo diz assim: eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ele está dizendo que a linguagem para um novo convertido é diferente da linguagem, da forma como fala para alguém que já é espiritual, para alguém que já amadureceu na fé. Na carta aos Hebreus, no capítulo 5, verso 13, está dizendo assim: Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Ele diz no verso anterior que os irmãos que receberam essa carta já deviam ser mestres por causa do tempo, mas ainda eram meninos. E ele está dizendo que o menino ainda não pode, ainda não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é uma criança. Pedro, ele fala para os irmãos na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 2, que eles, sendo novos convertidos, devem desejar ardentemente o leite racional para que por ele vá crescendo. E é claro que Pedro está falando da palavra de Deus, de coisas básicas da palavra do Senhor, para que você possa ir crescendo na fé. Porque conforme Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ou seja, é ouvindo a palavra que a gente cresce na fé, que a nossa fé vai amadurecendo. E lá em Efésios 4,14, Paulo diz para não sermos como meninos inconstantes, que são levados por todo vento de doutrina. O que é vento de doutrina? É uma doutrina passageira. Você consegue lembrar alguma doutrina passageira que alguém já pregou por aí? Que alguma igreja já esteve pregando só aquele ano, só aquele mês e agora nunca mais pregou essa mesma doutrina? Isso é um vento de doutrina. É uma doutrina que vem e que passa, ela não permanece, ela não fica firme. Ou seja, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ainda que sejam citados versículos, se é uma doutrina que já passou, que se acabou, então não tem base na palavra, porque a palavra é sólida, a palavra permanece para sempre. Não dá, se a gente quer se fortalecer com Deus, não dá para você ficar forte espiritualmente enquanto você estiver preocupado com coisas materiais.
porque isso é um grande erro que muitos cometem. Se preocupam primeiro com o material para depois prometer que vai se preocupar com o espiritual. E Jesus diz que não é assim que funciona. Em Mateus 6,33, ele está dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí sim depois vem as outras coisas, tá bom? Nesse texto que nós lemos, de Lucas 17, 4 e 5, veja que Jesus está dizendo que se alguém pecar contra você, o que é pecar contra você? É ofender você, é magoar você, é fazer coisas ruins contra você ou contra a sua família. Jesus está dizendo que se essa pessoa em um só dia vier pedir perdão 7 vezes, pecar 7 vezes e pedir perdão 7 vezes no mesmo dia, você deve perdoar. E os discípulos que já tinham um bom conhecimento, já estavam andando com Jesus há algum tempo, já entendiam algumas coisas, eles perceberam que isso é muito difícil de fazer. Então a pergunta é: o que nós precisamos para conseguir obedecer a palavra do Senhor Jesus? Porque é muito difícil perdoar alguém que te ofende uma vez, que te xinga 2 vezes, que te humilha 3 vezes, quem dirá 7 vezes. É muito, e no mesmo dia ainda, no mesmo dia, é muito difícil. Então, o que a gente precisa ter na nossa vida para alcançar isso, para conseguir perdoar com total sinceridade de coração? Como eles já tinham conhecimento, eles não precisaram perguntar para Jesus: Jesus, o que a gente precisa para conseguir perdoar? Eles não precisaram perguntar isso. Eles já sabiam que o que precisa é fé. Fé para perdoar. Eles já sabiam que é através da fé que você consegue perdoar pessoas, perdoar aqueles que te ofendem, porque primeiro você foi perdoado por Deus. Então, eles foram direto na fonte e disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Ou seja, vai ser muito difícil, a gente não consegue fazer isso. Nos dê mais fé, acrescente a nossa fé para que a gente possa obedecer essa palavra e perdoar alguém 7 vezes no mesmo dia. Então veja que a fé não é para você conseguir coisas materiais, pelo menos não nesse texto. Não nesse texto, está bem claro que eles estão pedindo mais fé para ter condições, capacitação e conseguir perdoar alguém de coração sincero 7 vezes. Não é fé para perdoar uma vez, é fé para perdoar várias vezes no mesmo dia a mesma pessoa que te ofendeu, que te humilhou por 7 vezes. Glória a Deus. Então fica bem claro nesse texto que a fé não é uma coisa para fazer a vontade da carne, para atender os nossos desejos egoístas. A fé é algo para fazer a vontade de Deus, como perdoar o próximo. Infelizmente, hoje, no nosso país, no Brasil, se prega muito aí uma fé que não é a bíblica, não é a fé das Escrituras, uma fé aonde você tem que provar que você tem fé dando tudo que você tem. Com esse tipo de fé, você não vai conseguir perdoar ninguém. Mas se você tiver a fé das Escrituras, que vem pelo ouvir da palavra de Deus, Romanos 10, 17, a fé que é dada por Deus, porque ela é um dom de Deus, conforme Efésios 2:8, a fé que é operada, né? A fé que opera em nós pelo Espírito de Deus através da pregação da palavra, conforme Gálatas 3:5. Se você tiver essa fé, então você vai conseguir perdoar alguém 7 vezes no mesmo dia. Se você tiver essa fé, então você vai conseguir fazer a vontade de Deus. O comentário DV, comentário bíblico DV, que é Diário Vivo, ele diz que a fé é uma total dependência de Deus, mais uma disposição para obedecer. A pessoa que tem fé, ela depende de Deus, ela entende a sua dependência de Deus e ela está disposta sempre a obedecer ao nosso Deus. Então, essa é a definição de fé, conforme esse comentarista, e eu concordo com isso, que
Se eu não dependo de Deus, então com certeza eu não tenho fé. Não dá para ter fé e não depender de Deus. Só é possível ter fé quando você depende de Deus, quando você espera em Deus, quando você confia em Deus. E não dá para ter fé e ser desobediente ao Senhor. Figura de Abraão. Ele obedeceu porque creu. Ele obedeceu, ele saiu sem saber para onde ia, porque acreditou na palavra, obedecendo essa palavra. Então, fé e obediência estão ligados de uma tal forma que não dá para ter obediência e não ter fé, como também não dá para ter fé e não ter obediência. E o interessante é que fé é obediência à palavra de Deus e não obediência à palavra dos homens. É por isso que você deve consultar tudo na Bíblia e verificar se aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo falado para você sobre fé, tem realmente base nas sagradas letras, nas sagradas escrituras. Glória a Deus. Então tenha fé para perdoar. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Tenha fé para perdoar. Procure na sua mente aí, se lembre, puxe na memória as pessoas que você precisa perdoar, pessoas que tiveram conflitos e problemas com você nesse ano, quem sabe no ano passado, nos últimos meses, tá bom? E procure perdoar essas pessoas, tenha fé para perdoar. A Bíblia diz em Marcos 11, 26, que se a gente não perdoar o nosso próximo, então Deus também não vai nos perdoar. Então tenha fé para perdoar, tá? Só é possível perdoar o próximo aquele que entende que recebeu o perdão de Deus e é por isso que você tem condições de perdoar o próximo. E só perdoa o próximo aquele que tem fé. Então tenha fé para perdoar, perdoe e se aproxime de Deus. Perdoe e fique mais forte espiritualmente. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. Se você gostou dessa palavra, desse vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais. Se você quiser receber devocionais pelo WhatsApp, adicione o número que está aqui na descrição deste vídeo. Você querendo aprender mais da palavra de Deus, temos aqui na descrição também algumas indicações, indicação de um excelente curso de teologia e principalmente do Clube de Pregadores, onde você pode estudar comigo, com a equipe do clube, assistir todas as aulas são em vídeo, tá bom? E aprender a manejar bem a palavra do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe.